pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Miller e hoje eu vim conversar com vocês sobre fichamento de trabalhos acadêmicos. O que é isso? O que é um fichamento? Um fichamento é uma técnica para reunir em um documento as principais partes, as principais citações, principais conceitos de um determinado material. Então o fichamento ajuda você a construir seu referencial teórico, ajuda você a reunir os textos que você vai usar como citações diretas ou indiretas depois dentro da sua redação científica e facilita o seu dia a dia na medida em que reúne em um único documento os principais elementos de uma obra. Aqui eu peguei um exemplo do livro Como se faz uma tese, do Humberto Eco, que inclusive é uma dica de leitura muito importante para quem está fazendo um trabalho acadêmico. Esse livro é um livro antigo, mas é um livro que tem muita validade, porque ele traz conceitos muito básicos e fundamentais para construir qualquer trabalho científico. Então já fica a dica para você, como se faz uma tese. E ele funciona para qualquer tipo de trabalho científico, porque ele traz de fato bases fundamentais da pesquisa. Então esse livro, exemplo que eu trouxe aqui, como é que a gente faria um fichamento dele? O fichamento se baseia na leitura. Então eu preciso ler o material, identificar as partes principais, ou riscar no livro. Eu gosto de riscar no livro e gosto de marcar aqui coloridinho onde tem as citações ou os temas principais. Então você vai ler esse material e vai recortar dele, ou seja, vai transcrever daqui para um outro documento as principais partes, as principais citações e até mesmo o que você está entendendo dessa leitura. Então o fichamento se baseia na leitura e é uma leitura que você vai fazer para identificar de fato as partes que você pode usar depois no seu trabalho. A gente sabe que você não vai usar um livro inteiro para fazer um TCC, a não ser que você esteja se debruçando sobre esse livro para fazer uma análise sobre ele, por exemplo. Aí é óbvio que você vai usar todo o material. Caso contrário, você vai ler esse material e vai extrair dele as partes que servem para você, que servem para o seu trabalho. E é isso que o fichamento ajuda a fazer. Retirar daqui, ou de um livro, ou de um artigo científico, ou de uma tese, de uma dissertação, os elementos que são importantes, que são fundamentais para você e que você pode usar depois. Então você vai pegar o material, vai começar a ler e antes de começar a fazer as suas transcrições, você precisa delimitar lá dentro de um documento novo, cria um documento no Word, por exemplo, ou escreve, se você for uma pessoa que gosta de escrever. Autor, quem que é o autor do livro? Qual é o nome do livro? E aí você pega aqui, muito importante, a ficha catalográfica dentro do livro e utiliza ela para criar as suas referências. Então você vai colocar nome do autor, nome da obra, a cidade, a editora ou quem editou, quem fez o livro e o ano. Então você vai colocar essas informações básicas que depois você vai usar inclusive lá nas referências da sua pesquisa. Isso para identificar sobre quem você está fazendo um fichamento. Coloquei isso lá no começo, é hora de iniciar o seu fichamento. Iniciou a leitura, identificou uma parte interessante, eu tenho aqui algumas marcaçõezinhas, por exemplo, então pego daqui e copio lá dentro do meu arquivo novo, entre aspas, copio exatamente como está aqui e coloco qual é a página, porque depois eu vou precisar disso se eu for usar uma citação direta, que precisa do autor, do ano e da página de onde você retirou. Então a gente copia, de fato, copia o trecho que você quer, lá dentro do seu arquivo, entre aspas, para saber que é uma cópia literal, que vai ser uma citação direta, que é uma cópia literal de um determinado trecho do trabalho, e vai informar lá a página para você usar isso depois. E você vai fazer isso em todo o trabalho. Todos os itens que você julgar interessantes, você vai copiar. Eu gosto de riscar os meus livros, porque eu sempre retomo as minhas leituras e eu vou vendo as partes que eu julguei mais interessantes. E a gente sempre descobre algo novo, isso que é o fascinante da leitura. Cada leitura é feita com um novo olhar. Então você, a partir das suas vivências, experiências, de outras leituras, vai criando a sua compreensão acerca de um material. Então por isso que é interessante também você ter esse registro. Então o fichamento funciona para isso, para ajudar você a extrair de um determinado material, seja ele um livro, um artigo científico, uma dissertação, uma tese, para você poder usar esse material depois no seu trabalho. Então você identifica de onde você tirou, autor, ano, editora, cidade, tudo que você precisa, copia os trechos principais, entre aspas, e citando qual é a página de onde você está copiando, e guarda esse material, faz um documento com os fichamentos dos textos que você vai utilizar.
Isso facilita muito o seu dia a dia. É um exercício que toma tempo? É óbvio que toma tempo. Mas ninguém disse para você que ia ser fácil. A gente está falando que isso pode se tornar mais prazeroso no decorrer da pesquisa. Mas é preciso ler, é preciso ter disciplina, é preciso ter registro. O trabalho acadêmico não se escreve sem critério nenhum. Se escreve a partir de normas, a partir de algumas diretrizes que fazem com que ele tenha uma carinha de trabalho científico. Por isso que é importante criar um registro das informações, dos textos, dos conteúdos principais que você vai utilizar lá no seu trabalho. Então, conceito, você está procurando um conceito específico, encontrou no livro, copia o conceito, copia na íntegra, entre aspas, coloca a página para você depois fazer a citação com autor, ano e página. Então copia tudo para você usar depois, conceito, ideias do autor, críticas, porque um trabalho científico se constrói com isso, com muita leitura e você trazendo os principais contextos, as principais abordagens e também uma crítica. É sempre interessante que você encontre esse equilíbrio entre o que a teoria te diz e o que a própria teoria confronta a teoria que você está utilizando. Então é bom que você tenha uma tese e uma antítese, uma ideia central e uma crítica sobre ela, porque é isso que ajuda o crescimento, o conhecimento a se desenvolver. E um fichamento de um texto, de um livro, de um artigo científico, facilita o seu dia a dia depois. Você não vai começar a escrever o seu referencial na hora, mas você vai ler antes, vai reunir informação, vai fazer fichamento das principais obras que você vai utilizar, e quando for construir o seu referencial teórico, quando for escrevê-lo, aí você vai pegar esse documento e vai estar muito mais fácil. Você vai conseguir organizar as ideias e ainda vai conseguir colocar as citações sem sofrer muito, já que você já as copiou em um determinado lugar. E você faz isso para qualquer tipo de trabalho, para qualquer tema. Seleciona o tema, identifica as principais obras e parte para o fichamento. É um exercício fantástico, um exercício fascinante e te ajuda inclusive a sintetizar, porque a gente não quer que você escreva tudo sobre um determinado tema, mas as partes principais, o que você considera como principais. Então a capacidade de sintetizar um texto é fundamental. Por isso, fazer um fichamento já ajuda você a sintetizar as ideias principais de um determinado autor. E ainda, se você quiser, no final do seu fichamento, você pode colocar lá a sua ideia, a sua percepção, para quando você pegar esse documento do teu fichamento, você vê as principais citações e ainda vê o que você entendeu daquele texto. Veja só como é fascinante, como é interessante e como isso pode facilitar depois o seu trabalho. E tudo que pode facilitar a nossa vida a gente tem que usar, né? Afinal de contas, a pesquisa não precisa ser difícil, não precisa ser dolorida, ela pode ser divertida e prazerosa. Então, se ela pode, por que não? Vamos lá, vamos tentar fazer um fichamento aí. Ok? Até mais!